Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, trazendo mais uma reflexão, hoje dia 3 de janeiro de 2019, e o nosso tema hoje é: o médium de Umbanda precisa fazer santo no candomblé? Se você quiser ouvir outras reflexões, acessa youtube.com/Voz Espiritualista. Muito bem, eventualmente alguém me pergunta: Léo, para que eu seja um bom médium na Umbanda, para que eu possa abrir o meu terreiro, para que eu possa estar mais ligado aos meus orixás, eu preciso fazer santo no candomblé? E a resposta é: não, não precisa. Bom, mas o que é fazer santo? Esta expressão é muito comum no candomblé e se trata basicamente de um processo de iniciação, onde a pessoa passa por todo um ritual, toda uma preparação, tem a sua cabeça raspada e então é iniciada no culto de determinado orixá. Essa é uma prática do candomblé, não é uma prática da Umbanda. Muita gente confunde Umbanda com candomblé. Acham que é a mesma coisa, ou pelo menos algo parecidas, mas na verdade não são. Candomblé e Umbanda são religiões bem diferentes, com doutrinas, costumes, práticas e ritualísticas bem distintas uma da outra. Elas possuem uma ligação, já que a Umbanda recebeu muita influência do Candomblé, principalmente no que se refere aos orixás. Mas as práticas, as crenças, o modo de trabalhar Umbanda é muito diferente do Candomblé. A gente pode fazer uma associação, por exemplo, daquilo que acontece entre cristianismo e judaísmo. Eles têm um laço em comum. O cristianismo nasceu do judaísmo, mas as práticas, as crenças, os rituais são muito diferentes um do outro. Até porque, em matéria de religião, nenhuma religião surge do nada. Toda religião leva influências culturais, religiosas, ritualísticas, simbólicas de outras que vieram antes. Isso é um processo comum. Mas o que importa ficar claro aqui é que fazer santo é uma prática de iniciação ao culto dos orixás próprio no candomblé. É uma prática que não tem nada a ver com a Umbanda. Portanto, quando alguém diz que você precisa fazer santo, que é uma prática do candomblé, para que você possa realizar melhor o seu trabalho na Umbanda, seria o mesmo que dizer que o médium de Umbanda também necessitasse fazer a primeira comunhão, porque a Umbanda também recebeu influência católica. Não foi só do candomblé, ela recebeu também influência católica, também recebeu influência espírita. Então, se preciso fazer santo no candomblé, eu também preciso fazer a primeira comunhão? Preciso crismar? Será que eu preciso ir para um centro espírita, fazer o ESD? Ou fazer qualquer estudo que seja comum no espiritismo para que eu tenha uma prática na Umbanda que seja coerente, firme e sustentável? A resposta é não. Nós não precisamos recorrer a outras religiões, participar de rituais de iniciação em outras religiões para dar sentido e firmeza àquilo que nós fazemos na Umbanda. A Umbanda tem força por si só, tem a sua estrutura, o seu procedimento, que é suficiente para que o médium esteja apto a exercer a sua mediunidade dentro da própria Umbanda. Então não é preciso recorrer a práticas de outras religiões. O que normalmente acontece é que muita gente na Umbanda se encanta com o candomblé, porque de fato o candomblé é bonito, tem toda uma tradição, é uma religião mais antiga que a Umbanda. Então algumas pessoas se encantam com o candomblé, principalmente com a sua complexidade, e quando olham para a Umbanda e a sua simplicidade,
terminam concluindo que a Umbanda seja um candomblé mais fraco, onde não basta só estar com a roupa branca, os pés descalços, uma velinha acesa e o preto velho baforando o seu cachimbo. Essas pessoas acham que isso é pouco e elas pensam que para levar adiante o trabalho que elas realizam na Umbanda, até porque elas não querem ficar sem receber os guias que recebem, elas pensam que seja necessário ir até o candomblé e fazer uma iniciação para o orixá, mas não é. A Umbanda tem uma estrutura própria, onde cada um que desenvolver um determinado terreiro, sob uma determinada sistemática, encontrará todo o necessário para realizar o seu trabalho com fundamento, com propriedade, com coerência. Agora, se a pessoa, se o médium quiser fazer santo, se é uma opção dele, se é algo que ele escolheu, se é algo que lhe completa a religiosidade, também não tem problema. Até porque em matéria de Umbanda, ninguém vai ficar dizendo para você o que você deve fazer, o que você não deve fazer, o que você deve aceitar, o que você não deve aceitar. A religiosidade, ou melhor, a maneira como nós construímos a nossa religiosidade na Umbanda é uma maneira livre, uma maneira aberta. Muitas coisas são propostas, mas nada é imposto. Então, se o médium na Umbanda sente um chamado no seu coração, ele quer fazer santo no candomblé, então ele pode fazer livremente, como fruto de uma escolha pessoal, de uma religiosidade que lhe é própria, mas não porque isso seja necessário para que a prática dele na Umbanda seja fundamentada. Esse é o ponto que quero chegar. Não estou falando mal do candomblé, não estou falando contra, não é isso, entendam bem. É simplesmente uma análise do ponto de vista da Umbanda. Ora, eu nunca fiz santo, eu sequer pisei num barracão de candomblé, eu nunca participei de uma sessão no candomblé. E trabalho normalmente, recebo meus guias, a casa está funcionando muito bem. Então, assim como eu, existem muitos outros médiuns que trabalham décadas e décadas na Umbanda, sem nunca terem feito nenhum ritual de iniciação no candomblé e que tocam maravilhosamente bem o seu trabalho. Então, necessário não é, mas se por uma questão de fé a pessoa quiser, eu também não vejo problema. Mas que fique bem entendido o móvel daquela ação, o porquê a pessoa está recorrendo a uma prática de uma outra religião. Eu vou parando por aqui. Se você quiser ouvir outras reflexões, acessa youtube.com/Voz Espiritualista. Um abraço a todos.